Um salve ao meu povo, à minha nação brasileira, ao novo Israel. Meu povo, minha nação, hoje eu estava assistindo um vídeo na internet no canal Originais Gregos da Bíblia e me deparei com a tamanha ignorância do Rivanildo Menezes. E contra ele, contra as merdas que eu escutei do Rivanildo Menezes como profeta, como um falso profeta, vamos dizer assim, porque é isso que ele é, como um cego, guia de cego, porque se tu, Rivanildo, fosse um profeta do Criador, do Altíssimo, aquele que criou os céus e a terra, tu seria luz para aqueles que te seguem, mas tu é trevas, tu é um cego, guia de cegos, porque tu não consegue entender as escrituras e sendo um cego, guia de cego, tu manipula estas pessoas como um anjo de luz perverso para conduzir elas a um penhasco. Muitas coisas no teu canal eu concordo contigo. Quando tu fala dos religiosos, dos líderes religiosos, das coisas que eles enganam o povo, mas quando tu fala da escritura, quando tu fala do livro da vida, quando tu fala do livro inspirado para ser luz à humanidade, tu atinge diretamente a mim. E eu não vou me calar diante das mentiras, não vou nem dizer mentira, mas da tua ignorância, porque tu é um ignorante a respeito das escrituras, porque tu é cego e tu não consegue entender, porque as coisas do Criador, do Altíssimo, elas são reveladas pelo próprio Espírito de Deus, que é o Criador. Elas são reveladas no íntimo, não é pela letra, não é por você ler. Pela letra, Rivanildo, os mestres da lei, os doutores e os religiosos, eles erram por interpretar as coisas erradas, porque o Espírito de Deus inspirou no decorrer das gerações homens para iluminarem
as pessoas. Deus, nosso Pai, Ele não deu as Escrituras para religiosos. Ele deu as Escrituras como uma lâmpada para a nossa vida, como um meio de nós guiarmos a nossa vida, como uma referência para a nossa educação no espírito, para nos corrigir, para nós vivermos em paz uns com os outros. Esta é a finalidade das Escrituras. Quando as Escrituras caíram nas mãos dos religiosos, aí eu te dou total apoio quando tu fala deles. Porque eles, religiosos, usam o nome de Deus para fazer o mesmo que tu está fazendo no teu canal, que é extorquir as pessoas e tirar delas dinheiro. Usando a escritura que tu diz que é uma merda, usando o nome de Deus em vão, que tu blasfema, tu tem adquirido dinheiro com os teus kits que tu vende. Veja, Rivanildo, quão bom Deus é contigo, que mesmo tu falando mal dele, ele tem te dado o pão de cada dia, por meio da própria escritura que tu pisa em cima com teus pés. E depois tu vem dizer blasfêmias contra o teu próprio Criador, que te dá pão para saciar a tua fome, que te dá o ar que tu respira, que te dá a força, que te dá saúde e que te dá a vida. Porque Ele é a própria existência, é a própria vida, é a energia que te sustenta. Eu vejo a quantidade de blasfêmias que tu fala. Eu poderia te condenar, porque o Senhor, o Altíssimo Criador, não o Deus das religiões, mas o Pai de todos, nós, tanto seres humanos quanto animais, quanto toda a natureza, é santo. E tu blasfemas o nome de Deus. Mas eu vou considerar a tua ignorância. Porque se tu não fosse um ignorante, se tu fosse um conhecedor das coisas do Pai, tu seria julgado. Mas a própria Escritura, ela declara que Deus perdoa
o nosso tempo de ignorância. Mas não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Escute bem, Rivanildo Menezes, e não deboche, porque se tu debochar, Deus ouve, e Deus vê, e Deus julga. Eu não vou te julgar hoje, reconhecendo que tu é um ignorante. O vídeo que eu vi tu falando um monte de merda foi quando tu falou relacionado a Davi, no Salmo 18. Na minha escritura, diz assim: Davi, o rei vitorioso. É uma canção de Davi. E numa música, numa canção, nós podemos filosofar, nós podemos ser poetas, nós podemos desenvolver arte. Quando tu fala a respeito que Deus, o Criador, é um dragão, tu revela a tua mais profunda ignorância. Porque Davi, profeta ignorante, estava se referindo às montanhas, aos vulcões, mas de onde é que tu me tira, profetinha das trevas, cego guia de cego, que Deus é um dragão? Que forma tem o Criador? Me dizes tu, se é que tu conheces. E como um homem, como um profeta, vai profetizar e vai instruir outros a respeito daquilo que não conhece. Na própria Escritura está declarado: não se tornem muitos de vocês mestres, sábios, instruídos, para levar os outros à perdição. Que glória tu tem, sendo tu um cego e guiando outros cegos que nada entendem. Não está tu a lutar contra o teu próprio Criador, mesmo que tu ignore, que tu não entenda. Tua ignorância tu expõe para fora pela tua boca. Por isso foi dito: o que contamina o homem
Rivanildo, profeta da escuridão, é o que sai da sua boca. Não é o que entra, não é o alimento que torna o homem impuro. Isso é apenas uma alegoria, uma metáfora, uma forma filosófica de mostrar aos homens que a maior impureza é aquela que nós lançamos para fora. E quando eu vi o teu vídeo, as blasfêmias que tu fala, eu não defendo religião, porque a palavra de Deus, a Escritura, ela não é dada para os religiosos. Ela é dada para todos os homens que buscam aprender, que buscam conhecer e se aperfeiçoar. Por isso Deus deu uma lei. Esta lei, se tu analisar a lei profundamente, ela tem um objetivo, que é educar a sociedade, o povo, as pessoas. Mas ela não tem a finalidade de se tornar um objeto de adoração de religioso nenhum. Mas a religião tomou o que é santo, o que é sagrado, e transformou em imundo, em profano. Porque quando tu vai e conversa com os religiosos, quando tu vai numa denominação religiosa, ali só tem 1% da verdade. E o resto não se aproveita para nada. Quando tu fala estas coisas, tu fala a verdade. Mas quando tu fala do Criador, das metáforas, das coisas que contém na Escritura, tu te torna profano. Um conselho eu te dou. Não seja profeta, porque esta não é tua vocação. Não seja um guia cego guiando outros cegos. Porque o dia, escute bem, Rivanildo, o dia que tu chegar diante do Criador, tu vai ter uma dívida. E esse dia é só tu e ele. E ele não vai ter por inocente
aquele que toma o seu nome em vão. Eu não estou falando do deusinho das religiões, mas estou falando do Criador, aquele que me fez, aquele que te fez, aquele que fez todas as coisas, que não é uma criatura, mas é a própria existência, o princípio de todas as criaturas. É aquele que está em ti, está em mim, está em todas as criaturas que ele criou. É a própria vida, a própria existência. É aquele que dá energia ao teu sangue, que faz o teu coração funcionar e bater. Porque o dia que ele se retira do teu corpo, tudo morre, tudo para. Tá vendo esse dedo? Ele movimenta. Minha mão movimenta. Meu corpo movimenta. Sabe por quê? Porque é o Criador que está em mim. A energia, esse poder, essa vida que ele me dá, que é o fôlego. Que um dia este corpo vai envelhecer e essa energia que habita o meu corpo hoje, chamada de espírito, ela retorna de volta para ele. E quando tu retornar de volta para a fonte, que tu vai ir sozinho, ninguém vai contigo para te defender, tu adquirir uma dívida. E a vida, ela é eterna, Rivanildo. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão e teve aquele sonho de uma escada, onde os anjos subiam até o céu e desciam. Eu não sei o que tu vai pensar sobre isso. Qual é a blasfêmia que tu vai inventar? Qual é a história que tu vai dizer que Deus é um pedreiro, que Deus é um construtor de escada, qualquer coisa que tu pode inventar a respeito de uma escada, que Deus é uma casa, que Deus é sei lá. Ideias tu tem muita para enganar as pessoas também. Jacó, foi revelada a Jacó a eternidade, a vida eterna, onde os anjos, nós, pessoas e todas as criaturas, sobem e descem. Quando a pessoa morre, desencarna, ela sobe. E quando ela nasce, ela desce, vem do céu, vem lá do Pai, do Criador, e corporifica num corpo
que é formado num ventre materno, que nós chamamos de mãe. Mas a ignorância, ela não permite que as pessoas conheçam o Criador. E nem tudo o Criador revelou claramente. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que aparentemente são sábias como tu é, aparentemente tu é um sábio, mas tu não passa de um tolo, aproveitador da ignorância dos outros. Se tu odeia tanto o Criador, tu te diz um ateu, isso a gente respeita, cada um tem uma opinião, mas quando tu fala a respeito do Criador usando as Escrituras, usando o nome dele em vão, eu não posso deixar passar em branco a tua ignorância. E quando tu fala que Deus é um perverso, Deus é isso, Deus é aquilo, o que que tu me diz a respeito do pai quando vai lá e puxa a orelha do filho, quando ele coloca o filho de castigo para educar o seu filho? Aquele pai é um perverso? É um endemoniado? É um bandido? Por chamar a atenção do seu filho? Ou tu não consegue entender essas coisas ainda? Não sabe que o Criador é o Pai de todas as criaturas? Ele corrige, ele castiga, sim. Como que tu vai dizer que Deus é mau, que Deus é isso, que Deus é aquilo, e induzir as pessoas que te escutam, que te seguem no teu canal, ao erro, sendo que tu não consegue entender nem as coisas dos homens, nem as coisas terrenas? Como tu vai te tornar um mestre espiritual e levar as pessoas a um penhasco sem volta? Te corrige, menino. Te corrige. Porque o Senhor não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Tome consciência. Tu não serve para profeta. Tu não serve para instruir os outros, andar num bom caminho. Então tu não foi chamado para ser luz de ninguém. Escolha uma outra profissão para ti. Mas não use o nome de Deus em vão para levar as pessoas à escuridão.